Meus queridos irmãos, nós estamos celebrando esta semana a oitava da Páscoa. A oitava podemos dizer assim, é uma grande celebração, uma única solenidade, onde nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. A Páscoa é um evento tão importante, tão fundamental para nós, que não caberia numa celebração só toda a nossa alegria, todo o nosso entusiasmo na celebração da Páscoa. E por isso que a igreja então prolonga esta solenidade por uma oitava. Então estamos dentro da solenidade pascal, é Páscoa, hoje é Páscoa para todos nós. E a igreja traz as aparições de Jesus ressuscitado nos evangelhos desta semana. E nós vamos falar muito sobre isso durante também o tempo pascal que se estende até Pentecostes, 50 dias depois do domingo de Páscoa. Insistentemente a igreja vai dizer que de fato Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio. E mais uma prova da ressurreição de Jesus, esta aparição, onde ele também come. Jesus que atravessa paredes, Jesus que deixa para trás os panos que o amarravam, agora come. E por quê? Porque tem fome? Porque o corpo ressuscitado precisa de alimento? Não. Jesus faz essa refeição com os discípulos para que eles entendam que ele não é um fantasma, que ele não é assim uma miragem, algo da imaginação dos discípulos, ou apenas um sentimento, como alguns teólogos vão dizer, que Jesus na verdade ressuscitou no sentimento dos apóstolos, mas não ressuscitou verdadeiramente, e que provavelmente o corpo, os restos mortais de Jesus estão por aí. A pessoa assim não pode ser chamada de teólogo. De fato, o túmulo estava vazio, aquele corpo que foi colocado no túmulo agora está ressuscitado, e até faz refeição com os apóstolos para dizer: não sou um fantasma, eu sou de verdade. Meu corpo agora está glorificado, mas eu vou fazer essa refeição com vocês para que vocês tenham certeza disso. E nós precisamos crer firmemente na ressurreição. Pode ser que você pense assim, que todo mundo acredita na ressurreição, que todos os católicos acreditam na ressurreição, todos aqueles que vão à missa acreditam na ressurreição. Mas se você se sentasse lá onde eu me sento para atender confissões ou direção espiritual, você veria que, na verdade, muita gente não tem certeza se Jesus ressuscitou ou não, mesmo sendo católico, mesmo sendo batizado, mesmo comungando e até procurando a confissão. Tem muitas pessoas que não têm muita clareza a respeito disso. Ficam na dúvida: será que haverá ressurreição para nós também? Será que haverá vida futura para nós? E nós precisamos superar essa fase, porque a ressurreição é a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, ensina o apóstolo Paulo. Se nós não crermos na ressurreição, nós colocamos a nossa fé, tudo o que a doutrina da igreja ensina, toda a história da igreja, a vida dos santos, nós colocamos a perder, porque nós estamos perdendo tempo. Mas Cristo ressuscitou verdadeiramente, e precisamos crer nisso. E como é que nós vamos crer? Bom, primeiro pedindo, porque é um ato de fé. Preciso pedir ao Senhor que nos dê a fé na ressurreição. Mas também ouvindo, meditando os textos sagrados, a nossa inteligência vai se abrindo
Nós ouvimos aqui o autor sagrado dizer que Jesus abriu a inteligência para que eles entendessem o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, à medida em que nós vamos lendo, estudando, meditando as Sagradas Escrituras, lendo o Antigo Testamento na perspectiva do Novo Testamento, porque nós somos católicos, afinal de contas, e nós lemos toda a Sagrada Escritura na perspectiva de Cristo. Então, à medida que nós vamos lendo o Antigo Testamento, meditando o Novo Testamento, rezando as Sagradas Escrituras, a nossa inteligência vai se abrindo e vamos entendendo aquilo que aconteceu. E vamos entendendo que aquilo que aconteceu, aconteceu para a nossa salvação, para o nosso bem, para que nós tivéssemos fé em Jesus e fôssemos salvos. Porque é a fé em Jesus que nos salva. Crer em Jesus e agir como quem crê é que nos salva. Além disso, nós, além de pedirmos ao Senhor que abra a nossa inteligência, nós temos que usar a que temos. Porque um pouco de inteligência nós temos. Na primeira leitura, o apóstolo Pedro disse: eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Ao matar Jesus, ao condenarem Jesus, mesmo Pilatos tendendo a soltá-lo, vocês insistiram, provocaram, ameaçaram, e Pilatos mandou matar Jesus. E o apóstolo é muito benevolente, assim como Deus, assim como a igreja é benevolente com cada um de nós. O apóstolo, muito benevolente, diz: eu sei que vós agistes por ignorância, mas Deus cumpriu os seus desígnios através disso. Era preciso que Cristo morresse, era preciso que ele sofresse e ressuscitasse. Agora ele diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Então não dá para ficar na ignorância, ou culpando a ignorância pela minha falta de fé. Não posso ficar nesse lugar cômodo da ignorância. A igreja diz assim, ou não sei bem a igreja, mas é comum a gente dizer que na igreja que o 8º sacramento é a ignorância e que salva mais do que os outros. É claro que é um exagero, porque não tem o 8º sacramento e a ignorância não é um sacramento e não salva, por assim dizer. Salva no sentido de que nos livra, de certo modo, do peso dos nossos pecados. Por quê? De alguns pecados, porque evidentemente, por ignorância, muita gente ainda não veio para Cristo. Por ignorância, nós ainda não somos santos em vários aspectos da nossa vida. E outros aspectos é por safadeza mesmo, por falta de conversão. Porque nós não somos tão ignorantes assim. Então, existe a ignorância, mas não podemos nos apoiar, nos apegar a ela e usá-la como subterfúgio ou como justificativa para os nossos pecados. Temos que usar a nossa inteligência. E usar a nossa inteligência aqui também significa ver que aquelas pessoas que viram, ouviram e tocaram o Cristo ressuscitado morreram afirmando isso. E elas não podem ter mentido para morrer. Já falamos disso em outras ocasiões. Então, queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor nesse dia que abra a nossa inteligência, que nos tire da ignorância e nos faça ver, contemplar a luz do ressuscitado, o Cristo ressuscitado nas Sagradas Escrituras, na nossa vida de oração, na vida daqueles que morreram
dando esse testemunho. Vós sereis testemunhas de tudo isso, disse Jesus aos apóstolos. Nós também devemos ser testemunhas da ressurreição, mas para isso precisamos deixar que Deus abra nossa inteligência e nos ilumine com a luz da sua ressurreição. Peçamos essa graça ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.